Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar de Goom, um monte de velharia, Omnibus, volume 1, lançado pela editora Mitos, acho que no meio do ano, né? Agora de 2025. E esse foi aí provavelmente o quadrinho que eu mais fiquei hypado pra ler nesse ano. Eu já sabia que não era um quadrinho genial e tal assim, mas ele realmente parece muito divertido. E quem falou dele aí me fez uma ótima propaganda, todo mundo que falou dele. Então foi um quadrinho que eu fiquei muito animado e acabei demorando um pouco pra ler, porque meu pedido demorou um pouco pra chegar, porque o correio tá de sacanagem, mas beleza, chegou, consegui ler e vamos falar dele agora no vídeo. E no quadrinho a gente vai acompanhar o Goom, que é esse cara fortão e grande aqui, e o Frank, que é esse pequenininho. Eles são uma dupla, e vou mostrar aqui rapidinho a arte, que as primeiras 100 páginas do quadrinho são em preto e branco. E o restante dele, né, ele tem 450 páginas. E o restante dele vai ser todo colorido. Com uma colorização bem legal. Então eu preferi bastante, né, a arte que é colorida. É uma arte bem legal. Depois, quando eu for mostrar a edição, né, naturalmente vai dar pra ver melhor. E nesse quadrinho a gente vai acompanhar o Goom e o Frank, que são uma dupla, né? Eles trabalham pro Labrazio, que é o Labrazio, né? Tecnicamente é um grande mafioso ali da região que eles vivem na cidade. E eles basicamente são ali os principais ajudantes, né, os capangas desse mafioso, só que ele é um mafioso que há 20 anos ninguém vê. Então, tecnicamente, a única pessoa que tem contato com ele é o Goom. E o Goom é basicamente o cara que cobra todo mundo, que resolve os problemas. Então, ele é um mafioso, né, ele é um bandido. Ele e o Frank, mas eles não são muito maldosos, então assim, eles estão sempre descendo a porrada em quem tá cometendo alguma injustiça. E o quadrinho, ele é dividido em histórias curtas, né, histórias de 20, 30 páginas. Algumas um pouco menores, alguns são arquinhos um pouco maiores, mas não são histórias curtas que não se comunicam. Então, são histórias que trazem consequência para histórias posteriores. Então, se alguma história agora, o Goom, por exemplo, ele tem um personagem que é o peixão gigante que ele arranca o braço do peixe. Em histórias futuras, quando ele aparece, ele tá sem o braço, ele tá meio puto com o Goom porque o Goom arrancou o braço dele. Então, se ele dá uma porrada em alguém em uma história no começo, mas pro final a pessoa tá com raiva ou tá com medo do Goom por causa do que aconteceu. Então, são histórias curtas, de algumas dezenas, né, 10, 20, 30 páginas, mas são histórias que têm consequências pro final. E logo a gente vai descobrir, né, que o Goom, ele parece, né, tipo assim, só olhando, né, que o Frank vai ser o cabeça e o Goom vai ser só a força bruta, mas o Goom, ele é a cabeça e a força bruta, né, o Frank tá mais por um ajudante dele, que tá ali só pra acompanhar ele. A gente tem vários pontos ali da história que não são só histórias soltas deles cobrando gente ou lutando contra gente. Então tem como eles se conheceram, tem como o Goom virou um mafioso, como os dois viraram mafiosos, como viraram bandidos. Isso é bem legal, essas histórias de origem, que pra mim são os pontos fortes da HQ. E a gente vai ter os principais rivais ali do Goom, que são, eu não lembro o nome dele, eu acho que é tipo um pastor, que ele controla uma rua que ninguém pode ir, porque é uma rua cheia de zumbi. Ele é um pastor, ele é um homem todo destruído. Eu acho que ele não é zumbi, mas todo o exército dele tem um exército que são zumbis que conversa e tal. E é tipo o arqui-inimigo do Goom. E boa parte não, mas tem muita história que é basicamente ele tentando destruir o Goom, ou o Goom só puto mesmo, destruindo algum esquema dele. E a gente vai descobrir, né, até rápido na HQ, que o Goom, né, ele diz que ele trabalha, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas do mafioso Labrazio, eu acho. Só porque a gente vai descobrir também que o Goom, por exemplo, isso que mostra que ele é inteligente também, porque a gente pensa que ele é só um capanga do Labrazio no começo. Só no comecinho, né, porque não demora muito a dizer isso. Mas a gente descobre que ele era um garoto ali de circo, por isso que ele é muito habilidoso também. E aí esse Labrazio foi se esconder da polícia no circo. E aí um dia, quando a polícia encontrou o Labrazio, ele tava conversando com o Goom, ele meio que usou o Goom de escudo humano, e a tia do Goom se jogou na frente, né, pro Goom não morrer, e ela morreu. E aí o Labrazio matou os policiais e meio que ficou desdenhando do Goom. E o Goom foi e matou ele. Ele matou o cara, pegou a arma e pegou o caderninho de contato do cara. E aí ele passou a dizer pra todo mundo que ele era o capanga do Labrazio e cobrar todo mundo. Então,
por ser o capanga de um mafioso respeitado, né? Ser o capanga, ele passa a ser respeitado e ele vai conquistando esse respeito. Inicialmente, né? Ele ganha esse respeito um pouco por mérito e um pouco pelo nome que ele tá por trás, né? Que é do Labrazio, que ele usa o nome do cara, como se ele fosse o capanga, né? Mas depois ele vai ganhando respeito por ele ser um puta de um casca grossa, né? Ele já é um molequinho casca grossa quando ele vira, né, mafioso. Mas depois ele fica gigante e, assim, ele não é só, tipo, aparentemente forte. Ele tem... O quadrinho é exagerado, então às vezes ele vai dar um soco em alguém, a pessoa vai sair voando, ele atravessa a parede, ele praticamente... Ele é o Hulk, ele é tipo um Hulk num quadrinho que é um pouco mais humanizado, né? Então, assim, é um quadrinho que ele é focado, claro, ele não tem uma história absurdamente trabalhada e tal, ele é focado em ser divertido, e isso ele consegue ser muito bem, é um quadrinho muito divertido. E, assim, eu esperava que ele fosse um dos melhores quadrinhos do ano que eu li esse ano. Por quê? Porque é um quadrinho divertido, muito divertido. Só porque não foi um dos melhores que eu li esse ano, mas sim é um quadrinho que eu recomendo bastante. Eu acho que quem interessa, né, e pela base da história que eu posso falar, eu acho que vai gostar muito desse quadrinho, porque ele é de fato divertido. Ele tem algumas histórias ali que emendam que, assim, eu tava achando incrível. Ele também, né, tem muita história no quadrinho, então às vezes pegam uma, duas assim em seguida que são mais ou menos, e aí dá uma descida e você pensa, não, talvez o quadrinho não seja isso tudo, mas logo ele pega outras histórias do nível mais alto e você percebe que o nível do quadrinho sim é alto no final das contas. E assim, a gente tem uma variedade muito grande de histórias, a gente sempre tem alguns elementos, né, tipo meio doido, uns bichos diferentes, né, o arqui-inimigo dele, né, é um cara que transforma pessoas mortas, né, em zumbis. Então dá pra ver que ele tem muitos elementos assim, tem muitos personagens que são, por exemplo, tem um personagem que é meio recorrente, que é o Aracnoide, se eu não me engano o nome dele, que é uma aranha basicamente. Então a gente tem muitos personagens diferentes, muita coisa doida. Aqui nessa história, por motivo nenhum, tem esses macacos aqui que eles mencionam que tem uns macacos fugindo e pegando fogo. Aí no final aparece um macaco aparecendo aqui e ele pega fogo. Tipo, tem umas coisas bem doideiras do nada, mas no final das contas é muito legal. E aí o único adendo negativo é porque é uma edição, é um quadrinho de R$200, então assim, se pegar numa promoção ele sai por R$100. E se for ver assim, ele é uma edição bem básica. É um capa cartão sem orelha, então termina de ler, já tá com a capa meio envergada. Então acho que o único adendo negativo essa edição é um pouco mais frágil pelo preço, mas é um quadrinho que eu gostei bastante, então vamos dar uma olhada na edição enquanto eu mostro, eu comento mais algumas coisas. Dá uma olhada aqui na edição de Gun, aqui ele, bonitinho, lombadinha bonita, só faltou ali, né, a orelhinha, mas ok. Então temos aqui, ó, as primeiras, acho que 90, 100 páginas basicamente são nesse tom aqui de cinza, né? Então é basicamente preto e branco até a página 100. E essas histórias aqui, tipo assim, confesso que não foram as minhas favoritas. Tem algumas muito legais, mas eu acho que o fato de não ter cor influenciou também, porque eu gosto muito das cores de Gun. Então, quando entra as cores, ó, aqui na página 97, quando entra as cores, aí eu já comecei a gostar mais. Mas as primeiras histórias são excelentes também, é porque eu curto muito as cores desse quadrinho, eu acho muito legal. E assim, é um quadrinho muito divertido. O foco dele é essa diversão mesmo, mas eu acho que ele constrói bem os personagens. Ele tem vários e vários personagens secundários, por exemplo. Esse cara aqui é meio que o contrário de um zumbi, ele tem que comer carne de zumbi pra continuar vivo. E tipo assim, ele volta histórias pra frente, então a gente tem a continuação da história dele. E aí aqui vai ter um flashback, então ele muda o estilo de arte. Tem várias vezes no quadrinho ele bota uma arte bem diferente. Então, ó, entre as edições acho legal que tem umas propagandinhas aqui, que sempre tem umas piadinhas zoando alguma coisa, né? Então aqui tá zoando um personagem da Marvel, se eu não me engano, então fica bem legal. E ele tem muitos tipos de história. E assim, é uma mais doida do que a outra, né? Ó, o tipo de vilão que vai ter em algumas histórias. O Gun montado nesse cara, que é um cara que é um lobisomem, né? O cara que vira cachorro. Ó, tem o Papai Noel, então assim, ó, mais uma piada entre histórias, né? Esse folhetozinho com sessão propaganda. É muito legal e recomendo bastante. Ó, o senhor que eu falei, ele volta aqui já na página 370. Então tá aí
edição de Gun. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí, né, a recomendação do Gun, com pouquíssimas ressalvas, mas recomendo bastante. Eu vou pegar aí, são 5 volumes, né, que fecha o quadrinho, então eu vou pegar, tô ansioso para ler os próximos. E é isso, obrigado a quem ficou até aqui, se inscreve no canal e tchau!